Boa noite, povo de Deus. Vamos levantar e louvar o nosso Senhor? Amém? Vamos lá. Meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Adormeça, não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. 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 Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de mesmo assim se entregou. Infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o Deus de amor. Aleluia. Diz comigo, lutamos. Lutamos com armas de fé. E nada vai, e nada irá existir enquanto adoramos. Te adoramos, Senhor. Em meio às tribulações, nosso Deus, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso
Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, declare isso. Inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, assim está, teu nome imutável é. Aleluia, aplauda o Rei dos Reis.
Boa noite. Boa noite. Amém. Vocês podem sentar. Fico em casa hoje à noite. Fico feliz que vocês estão aqui para essa noite especial. Eu sei que tem algumas pessoas ainda chegando hoje à noite, mas o que é mais importante é que você está aqui e também o Espírito Santo, né, de Deus está aqui com a gente, além de alguns convidados, né, especiais. Mas amigos, sabe, quando eu cheguei no Brasil, uns 10 anos atrás, ou na verdade 13 anos atrás, né, alguma coisa que eu não entendi exatamente foi a paixão que as pessoas têm por futebol. É alguma coisa que não entendi no início. E inclusive no iniciozinho foi até um pouco difícil para mim entender isso. Eu gostava de futebol americano, basquete, essas coisas. E depois eu comecei a gostar demais. Inclusive meus amigos me ensinaram aquela fight song do Flamengo, porque toda a família da Luciana é flamenguista, eu acabei sendo assim, sem querer, né, inclusive, mas acabou pegando. E então eu aprendi o fight song, eu comecei a fui para Maracanã, toda aquela experiência da cidade do Rio, com quem tem essa paixão. E eu fiquei também infectado, vamos dizer, com futebol. E depois eu voei, né, pela primeira vez no airline, Gol. Eu disse, cara, até brasileiro tem futebol no próprio tipo de companhia aérea, né? Então, é realmente na fábrica da cada brasileiro. Então, é muito bom que vocês estão aqui hoje à noite para ouvir dois homens de Deus compartilhar os testemunhos deles. Mas eu gostaria de que vocês assistam esse videozinho aqui de apresentação. Amém. Vamos receber aqui o Jefferson e o Gonçalves. Mais, amigos. Muito bem. Na verdade, a noite pertence a eles. Falei para eles, compartilhem como vocês quiserem. Mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui, no meu melhor português, tá bom? O Gonçalves, campeão brasileiro, né? Copa América, Copa das Confederações, bicampeão mexicano, vice-campeão Copa 98 e claro, como falei, como a gente sabe, parte da seleção brasileira, Copa do Mundo e tal. Então, muito bom receber você, Gonçalves. Amém? E a gente tem pessoa muito querida aqui na First Orlando. Também Jefferson, terceiro jogador que mais jogou com a camisa do Botafogo. Em toda a história, né? Considerado um dos melhores goleiros do Brasil. Goleiro da seleção brasileira em 2010. Copa das Confederações em 2013. E Copa do Mundo em 2014 também. Amém? É muito bom receber você também. Amém? Amigos, estende suas mãos. Eu vou orar para os irmãos aqui em frente. Que Deus possa usar eles. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por Jefferson, obrigado por Gonçalves, por disponibilizar esse tempo aqui. Sabemos que temos pessoas também assistindo online e também aqui na igreja, que Tu possa impactar todo mundo com a Tua presença e Teu poder essa noite. Que Tu possa usar esses irmãos, sendo efetivamente a Tua boca para nós, hoje à noite. Que Tu possa nos ajudar cada vez mais a entender, não simplesmente o poder do esporte, mas o Teu poder em nossas vidas. Através do testemunho desses irmãos. Em nome de Cristo nós oramos. E todo mundo falou? Amém e amém. Excelente. O primeiro a gente vai receber Jefferson mais uma vez. Jefferson, fica à vontade. Amém. Passar a bola para o goleiro, né? Deus abençoe. Primeira bola sempre sai com o goleiro, né? Para começar. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Está me ouvindo bem? Amém?
Gostaria que os irmãos colocassem de pé, para a gente poder aproveitar o tempo, para a gente poder estar lendo a palavra de Deus, tá? Em Mateus, no capítulo 14, versículo 22, tá bom? Para quem não me conhece, sou o Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, da seleção brasileira, mas principalmente servo do Deus Altíssimo, porque esse time a gente não perde, esse time a gente só ganha, amém? Amém. Vamos aproveitar então o tempo para a gente poder estar compartilhando aqui as maravilhas de Deus que o Senhor tem feito na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer na sua vida também. Amém? Vamos estar lendo então Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos estar então acompanhando ali que é melhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pode ir passando, por favor. Por gentileza, pode ir passando. Deixa eu ver aqui. Pode colocar aí mais, irmão? Ou quer que acompanhe aqui? Então, deixa eu... Pode ler aqui então? Então tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22. Deixa eu dar andamento aqui então. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Amém. Feche os teus olhos para a gente poder estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença nesta noite para louvar, glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Deus, sabemos que o Senhor já marcou esse encontro conosco aqui nesta noite. Usa-me, Senhor, poderosamente aqui neste lugar, para que o Teu poder, a Tua glória se manifeste, Senhor, nessa noite, para que todos que entraram aqui não saiam do mesmo jeito, mas saiam daqui restaurados, avivados, curados, Senhor, salvos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Convém, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. A honra, glória, louvor e adoração seja dado somente a Ti, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que em nome do Senhor Jesus Cristo seja uma noite cheia do Teu poder, da Tua glória, e que em nome do Senhor Jesus possamos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos, e muito obrigado. Amém, glória a Deus. Bom, vamos deixar os discípulos ali remando um pouquinho, que eu queria contar um pouco do meu testemunho, tá? Para que vocês pudessem conhecer um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje estou aqui com a minha família, com a minha esposa Michele, com as nossas filhas a Nicole, a Débora e a Jéssica. Está todo mundo com vergonha ali, falando para mim: por favor, não me chame ali na frente, não pede para me levantar, mas elas estão ali, viu? E para mim é um prazer poder estar aqui em cima e com a minha família assistindo as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é promessa do Senhor. Jesus só precisa que um só da família reconheça que Ele é o Senhor e Salvador da sua casa. Porque se você for esse único da sua família, Satanás perde o resto. Porque Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? E hoje eu e minha família estamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu creio que em breve toda a sua família vai estar aqui na casa do Senhor também, porque é a promessa do Senhor. Amém? Eu queria contar um pouco do meu testemunho, de como eu me converti no meio do futebol, de como eu trouxe Deus para o meio do futebol, porque não é fácil, né? O futebol é um meio hostil, mas eu gostaria de contar com os irmãos aqui nessa noite aquilo que o Senhor Ele fez na minha vida. Eu vim de uma família de quatro irmãos, né? Infelizmente o meu irmão mais velho faleceu agora em janeiro, então nós somos hoje em 3, eu e minhas 2 irmãs. A gente cresceu na Coab e eu sempre tive esse sonho de poder ser um jogador de futebol, né? Eu tinha ali na minha infância 5 pessoas para um quarto só na Coab, mas era uma pessoa super feliz, super alegre, e eu tinha esse sonho no meu coração de ser um jogador de futebol para poder ajudar a minha família.
Essa era a motivação do meu sonho, em ser alguém na vida para poder ajudar a minha casa, ajudar minha mãe, que eu cresci sem o meu pai, né? E a única recordação que eu tenho do meu pai é meu pai agredindo a minha mãe. E um dia eu falei para ela assim, falei, mãe, por que a senhora não sai, não sai de casa, meu pai batendo minha mãe, bêbado. E a mãe falou o seguinte, falou, filho, como é que eu vou sair de casa e eu vou levar vocês para onde? Né? Então eu cresci vendo isso dentro de casa. E com esse sonho do meu coração de ser um jogador de futebol, eu tive uma oportunidade com apenas 14 anos de idade, sair de Assis, do interior de São Paulo, não sei se tem alguém que conhece Assis ali, perto de Marília, sair de Assis e fazer um teste de goleiro lá no Cruzeiro de Belo Horizonte, foi onde tudo começou, né? Ainda não conhecia Cristo, ainda não sabia, né, as maravilhas que Jesus ele preparou para a gente. Então eu saí de Assis, fui para Belo Horizonte e comecei a minha carreira como jogador de futebol. Mas faltava algo no meu coração, faltava alguma coisa não estava preenchido no meu coração, e eu sempre tentando buscar algumas alternativas, né? Gostava de muito funk, era funkeiro, era roqueiro, era tudo com eiro, só não fui maconheiro, mas tudo com eiro eu fui, funkeiro, pagodeiro, e alguma coisa faltava no meu coração, e eu tentava preencher isso aí nas baladas da noite, tentava preencher isso aí nos botecos, tocando pagode, mas faltava alguma coisa no meu coração. E aí eu comecei a frequentar os Atletas de Cristo, né? Ali em Belo Horizonte, no Cruzeiro, e eu comecei a sentir algo diferente. Começou a queimar algo no meu coração, começou a despertar algo no meu coração. E foi um dia que eu falei assim, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus que estão pregando aí, eu quero aceitar esse Jesus que estão falando, eu quero aceitar esse Jesus. E eu me lembro que tinha um amigo meu que chamava Buiú, e aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Buiú, o que a gente precisa para aceitar Jesus? E ele também estava no começo ali da conversão, e aí ele falou assim, é fácil, é só quando a gente vai na igreja, o pastor, né, faz o apelo, você levanta a mão e a gente aceita Jesus. Eu falei, é simples assim? Ele falou, é simples assim. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer assim. Fomos para o culto, quando o pastor fez o apelo, a gente levantou a mão, foi lá e foi um quebrantamento, a gente se aquebrantou todo ali na frente e eu aceitei Jesus com 14 para 15 anos de idade. Cheguei na concentração, fui lá colocar o meu, na época era aqueles toca-fita, né, acho que nem existe mais, coloquei meu toca-fita, fui dormir, né, e aí o Buiú, né, falou assim, Jefferson, o que você está ouvindo aí, cara? Eu falei assim, estou escutando meus funk, né, meus rock. Aí ele falou assim, não, agora você não pode escutar mais isso, não. Agora você não pode ouvir mais isso, não, porque a gente é cristão. Eu falei, cara, mas você não falou nada disso para mim, não. Você falou que era só para eu levantar as mãos e aceitar Jesus ali, era muito fácil, né? Mas com aquela falta, às vezes, de entendimento, né, ele queria ajudar, mas... E aí eu fiquei com a cabeça desnorteada, eu falei, meu Deus, eu quero Jesus na minha vida, mas ainda eu estou com essas vontades de ouvir esses funk, rock, né? O que eu faço? E aí o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração aos poucos, ele falou, meu filho, vem do jeito que você está, que é eu que vou te mudar, não vai ser o homem que vai te mudar. Talvez você está aqui esperando, deixa que eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo para vir para Cristo. Não, vem do jeito que você está. Jesus, ele conhece a tua estrutura, ele sabe que você pode, e é o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. Se ele quiser te deixar desse jeito, ele vai te deixar, mas vem do jeito que você está. E aí o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, aos poucos, foi ministrando no meu coração, e aí eu fui entendendo o amor verdadeiro de Cristo, fui entendendo a essência de seguir a Cristo. Só que eu ia para a igreja e eu era ministrado com uma palavra, e quando eu entrava para o meio do futebol, era uma outra realidade, porque o meio do futebol é um meio hostil, é um meio onde tem muitas vaidades, muitas arrogâncias. Eu via jogadores de futebol assinando, às vezes um torcedor ia pedir para o rapaz assinar ali uma camisa, aí o jogador assinava assim com toda aquela arrogância, com toda aquela prepotência e saía, e eu falava, meu Deus, mas eu vou para a igreja e aí o Senhor ensina que a gente tem que se humilhar, que a gente tem que amar o nosso próximo, que a gente tem que tirar essa vaidade, tirar a arrogância. E aí eu ia para o meio do futebol, e aí o futebol me ensinava que você tem que ser, e Jesus falava, você tem que se humilhar, e aquilo não era compatível com aquilo que eu estava aprendendo na igreja e que eu estava vivendo por meio do futebol. E aí eu falei assim, eu preciso trazer
Deus para o futebol. Eu preciso trazer Deus para o futebol. E aí eu falei o seguinte, não tem muito sentido. Jesus, ele veio aqui, lavou os pés dos discípulos, e no meio do futebol é uma arrogância, é aquela coisa, não me toque. E eu falei, meu Deus, eu preciso trazer. Foi aonde Jesus, ele me deu uma palavra que mudou a minha vida, me deu um versículo que mudou totalmente a minha vida. É esse tema que a gente tem hoje, que é Deus e futebol. Deus e futebol. Eu trouxe Deus para o futebol com um versículo que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, a palavra de Deus, que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. Lucas 9, 23. Jesus falou assim comigo, meu filho, você quer me levar para o meio do futebol? Ele me deu essa palavra, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava seguindo a Jesus, mas eu não estava negando as minhas vontades. Eu estava seguindo a Cristo. Muitas pessoas seguem a Cristo, muitos jogadores seguem a Cristo, muitos jogadores admiram a Cristo, mas o mais difícil é negar as suas vontades. E o negar a nossa vontade é a gente literalmente sair do motorista, abrir a porta para Jesus e falar, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Agora não basta mais a minha vontade, mas sim a tua vontade. Eu tinha aquela dúvida, será que eu vou ser jogador de futebol profissional? Será que eu não vou ser? Será que... Senhor, me leva. Se eu for jogador profissional, amém. Se eu não for, amém. O que eu quero é que o Senhor me leve para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, Senhor. E foi para onde eu literalmente abri a porta do meu carro, deixei Jesus entrar, coloquei ele como motorista e eu sentei como passageiro e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz, Senhor, se eu quiser me transformar num jogador de futebol, amém. Mas se for para outra área, amém. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E foi aonde eu trouxe Deus para o meio do futebol. Foi aonde realmente eu falei, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Jesus, eu não tenho que ser estrela, o Senhor que tem que ser estrela, Jesus. Eu não tenho que... Os aplausos será para a tua glória, será para o teu louvor, Senhor. Tudo que o Senhor me der vai ser para que o Senhor seja glorificado, Jesus. Tudo é para a tua glória, Jesus. E foi aonde eu coloquei Deus para o meio do futebol, aonde eu falo todos os dias, Senhor, tira a arrogância do meu coração, tira a vaidade, tira a soberba, tira a prepotência, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor, que eu diminua e que o Senhor apareça. Se for para lavar os pés dos discípulos, eis-me aqui, Senhor. Foi onde eu coloquei Deus no meio para dentro do futebol. E aí eu estava preparado. E aí eu estava preparado para começar a obra que o Senhor tinha na minha vida. E aí, se passando alguns dias, eu estou em uma igreja, lá no fundo, quietinho. E aí daqui a pouco o pastor vem caminhando em minha direção, e vem caminhando, vem me olhando. Eu falei, meu Deus do céu, esse pastor acho que vai revelar todo o meu pecado aqui para a igreja agora. E ele vem caminhando, e ele falou assim, meu filho, eu não te conheço, mas o Deus que nós servimos, Ele te conhece. A partir de hoje, Ele vai começar a obra que Ele te prometeu. Ele vai te levar nesses 4 cantos dessa terra para poder jogar futebol. Ele nem sabia que eu jogava futebol. E depois eu vou te tirar e eu vou continuar te usando para a minha obra. E se passaram 7 dias, meus irmãos, eu recebi um telefonema do Felipão, na época do Cruzeiro, falando assim, olha, eu preciso que um jogador, um goleiro venha treinar comigo aqui no profissional. Eu tinha 17 anos de idade. O primeiro goleiro mais novo da história do Cruzeiro. E aí ele falou comigo assim, falou, guri, você vai ficar treinando 10 dias aí. E aí eu fiquei treinando 10 dias com o Felipão. E aí ele falou comigo assim, olha, a partir de hoje você não vai ser mais juvenil. A partir de hoje você vai ser profissional. E foi aonde o Senhor começou a cumprir as promessas que Ele tinha na minha vida, onde eu fui com 17 anos bicampeão mineiro jogando. Fui bicampeão da Sul Minas. Foi aonde o Senhor me exaltou na seleção sub-20.
Tentaram me parar na seleção sub-20, mas o Senhor, Ele é fiel e Ele move céus e terra para cumprir as promessas dele na nossa vida. Eu me lembro que o diretor da seleção sub-20, ele me liga e fala assim, ó, Jefferson, você está preparado para voltar para a seleção? E eu falei assim, cara, claro que eu estou preparado. Ele falou assim, olha, tinha uma pessoa aqui dentro da seleção que não queria a sua convocação, que ele vetou sua convocação, ele disse, olha, não contrata nenhum goleiro negro. E eu falei, mas como assim? E eu com 18 anos ali, sem saber o que era essa coisa ainda do preconceito, do racismo, e falou assim, olha, eu não quero que nenhum goleiro negro seja convocado para a seleção brasileira. E aí eles foram viajar para disputar o Mundial. Chegou no Mundial, teve guerra no Mundial, foi cancelado do Mundial. No final do ano, ele me liga e fala, olha, agora você está pronto para poder voltar para a seleção. E eu creio que Deus, Ele moveu tudo, Ele mandou guerra, porque Ele tinha uma promessa para a minha vida. E é assim que o Senhor, Ele faz nas nossas vidas. Quando Ele tem promessa para a tua vida, descansa, confia, porque pode ter certeza que Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir na sua vida. E aí o Senhor, Ele me leva para a seleção sub-20, e eu comecei no banco da seleção sub-20, e aí quando deu, no meio da competição, eu entrei como titular e a gente foi campeão em cima da Espanha, campeão mundial da sub-20, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí eu levanto, sempre quando eu fiz questão de deixar essa foto aqui, ó, porque eu falo para Deus, falo, Senhor, a alegria é minha, mas a glória é tua. A alegria da conquista é minha, mas a honra é tua, Senhor. Que a gente possa colocar toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. E aí foi onde o Senhor começou a me exaltar. Foi onde o Senhor começou a me exaltar, sendo campeão, né, campeão sub-20, bicampeão mineiro, bicampeão da Suminas. Foi onde revelação de todas as competições ali de Belo Horizonte, aparecendo nos jornais, aparecendo em revista, aparecendo em todas as redes sociais ali de Belo Horizonte. E o Senhor começou a cumprir a boa obra na minha vida. Mas nem só de glória, né, vive o homem. Veio um dia que a tempestade também ela se levantou. Teve um dia que a tempestade ela se levanta nas nossas vidas. E aí a gente foi disputar uma competição que chamava Copa dos Campeões. Lá em Belém do Pará, na época foi em 2002. E eu comecei jogando essa competição em 2002, pelo Cruzeiro. E no meio da competição parece que a tempestade ela se levantou de uma tal maneira que parecia que eu tinha desaprendido a jogar futebol. Parecia que o Espírito Santo tinha saído da minha vida, não conseguia bater um tiro de meta, não conseguia sair nenhuma bola para o gol. Realmente parecia que o mundo tinha desabado na minha cabeça. Muitas das vezes é assim que a gente se sente. Em alguns momentos da nossa vida, parece que a gente se sente que nada está dando certo. E aí a gente perdeu a competição, né? A gente perdeu a final para o Paysandu, perdemos a final de 4-3, errei nos 4 gols. Fomos para a disputa de pênalti, porque a gente tinha ganhado o primeiro jogo. Perdemos o pênalti de 3-0. Acabou o jogo ali, eu só sabia... Eu queria pegar minha cabeça e enfiar na terra e falar, meu Deus, todo mundo me culpando, todo mundo falando, cara, a culpa é sua, perdemos o campeonato porque você errou. Eu estava desnorteado naquele momento. E aí eu saí do Cruzeiro na época, porque a luta estava sendo muito grande, a batalha estava sendo muito grande. Saí do Cruzeiro na época, fui para o América de São José do Rio Preto. Imagine você sair de um lugar que você está todo confortável, onde você está realmente ali com um ambiente favorável a você, que é o Cruzeiro, com uma estrutura, e você ir para um clube que totalmente não tem basicamente estrutura nenhuma, que era o América. Eu me lembro que a gente brincava que a gente tinha um ônibus ali, que a gente ia treinar, que a gente sentava no banco do ônibus, subia aquelas poeiras, o pessoal até brincava, pô, a gente está aqui no ônibus, parece um ônibus de boia fria, o pessoal fechava as cortinas assim para ninguém ver eles ali dentro ali, e era um desespero porque a situação era triste. E aí eu saí do Cruzeiro e fui lá para o América. E aí muitas pessoas em minha volta falaram, cara, esse aí vai ser mais um que vai rodar e não vai virar nada. Os próprios amigos que acreditavam em mim, realmente já começaram a desacreditar. Os próprios amigos que realmente estavam do meu lado, falaram, cara, esse aí vai ser mais um e não vai virar nada. E aí eu fui para o América, de São José do Rio Preto, uma luta, saí do América, fui para o Botafogo na Série B também,
não joguei. A tempestade ela se levantou de uma tal maneira que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Saí do América, fui para o Botafogo, depois nós fomos para a Turquia, já estava casado com a minha esposa, a gente foi para a Turquia, nada acontecendo profissionalmente, nada acontecendo na minha vida profissional. A gente estava sendo usado ali por Deus, até mesmo para abrigar missionários que estavam ali na Turquia, que estavam sendo ameaçados de morte. Deus nos usando espiritualmente, mas profissionalmente nada estava acontecendo. Talvez você está aqui com esse mesmo pensamento, falando, meu Deus, nada está acontecendo na minha vida. E era esse pensamento que eu tinha. Eu cheguei numa situação ali na Turquia, que eu falei com Deus, falei, meu Deus, parece que eu desaprendi a jogar futebol. Parece que eu desaprendi, nada está acontecendo. E foi aonde Deus ele me fez lembrar dessa primeira palavra que Ele me deu, que está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Eu me lembro que eu estava no quarto orando para Deus, e Deus falou assim, olha, você lembra da sua primeira mensagem que você pregou? Que eu tinha 17 anos, foi a primeira mensagem que eu preguei, foi sobre Mateus capítulo 22. Você se lembra dessa palavra? Eu falei, me lembro. E foi onde Ele me levou novamente para essa palavra. Ele me levou novamente para essa palavra, e agora vamos voltar aqui para essa palavra rapidamente, que está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Queria que o irmão colocasse ali, ó. Só o comecinho diz assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Jesus não deu opção para os discípulos, Jesus insistiu para eles. Em outra tradução diz, Jesus mandou, Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Jesus não deu opção para ele. E aqueles discípulos, eles estavam dizendo o seguinte, falaram, olha, mas se Jesus mandou a gente entrar no barco, a gente vai chegar do outro lado sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, vamos chegar lá sem dificuldade nenhuma. E foi o que aconteceu. Eu falava com Deus, falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor disse que eu ia estar nesses 4 cantos dessa terra. E o que está acontecendo? Jesus falou comigo o seguinte, falou, meu filho, eu disse que seria com você e eu estou com você. Eu disse para os discípulos entrarem no barco, eles passassem para a outra margem, mas eu não falei que não ia livrar eles da tempestade. Eu não falei que ia livrar eles da aflição. Nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu disse para eles que eles iriam atravessar para o outro lado, eles vão atravessar para o outro lado. Vai muitas das vezes se levantar a tempestade em nossas voltas, mas o Senhor cumprirá as promessas que Ele disse ao teu respeito. Jesus, Ele mandou os discípulos entrar no barco, Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Imagina a cabeça dos discípulos, foi Jesus que mandou entrar no barco. Talvez você está aqui nessa noite dizendo, mas foi Jesus que mandou eu vir aqui para os Estados Unidos, foi Jesus que mandou eu vir aqui, por que está se levantando essa tempestade? Por que está se levantando esse vento contrário? Imagina a cabeça dos discípulos, e era isso que eu estava na minha vida. Falei, Jesus, o Senhor que me mandou aqui para a Turquia, porque essa luta, não estou jogando, estou treinando separado, estou treinando sozinho. As pessoas estão indo para os jogos e eu nem para o jogo estou indo, porque essa tempestade, porque essa luta, o Senhor disse para mim vir para cá. O Senhor disse que o Senhor seria comigo. O Senhor lembra da profecia que o Senhor me disse lá atrás, que o Senhor ia me colocar nesses 4 cantos dessa terra? E Ele falou, meu filho, eu disse que seria com você e eu estou com você. Eu disse que você vai chegar do outro lado e você vai chegar do outro lado. Eu só não falei que você não iria passar por tempestade. Eu não te prometi que você não iria passar por aflição. Mas eu estou com você. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, Acabou o meu contrato na Turquia e eu voltei para a minha cidade de São José do Rio Preto. Eu me lembro que eu fiquei 3 meses em São José do Rio Preto desempregado. E aí eu só sabia me quebrantar diante de Deus, saí de um país, fui para São José do Rio Preto e orando, Senhor, me dê um time, Senhor, me dê um time, Senhor, me dê um time, e nada acontecia. E aí eu voltei para São José do Rio Preto. Eu me lembro que eu ficava treinando sozinho lá no parquinho que tinha. Eu me lembro que eu pegava esses gravetinhos assim, eu colocava um empilhado do outro e ficava fazendo meu treino sozinho. Aí eu na areia, eu ficava caindo para um lado, caindo para o outro. As pessoas passavam ali e falavam, cara, quem que é esse louco que fica aí caindo para um lado, caindo para o outro? E eu fazendo os movimentos de que eu estivesse saindo do gol, e eu fazendo os movimentos sozinho, imaginando que eu estava jogando, me preparando para a porta que o Senhor ia abrir para mim.
Sozinho, eu na pracinha lá, fazendo punho, nem tinha bola. Os outros passavam lá e falavam, cara, esse cara é doido, fazendo uns negócios aí que sozinho. Mas eu sabia que aquele que começou a boa obra, ele era fiel para terminar. Ele não ia me decepcionar, ele não ia me desamparar. A tempestade se levantou, mas ele disse e está dito. Ele disse e está dito, ele disse que se tu passares pelo fogo, eu vou passar contigo, meu filho. Se passares pelas águas, eu vou passar contigo, meu filho. Ele disse, então está dito, eis que estarei convosco todos os dias até a última consumação do século. Ele está com você, não desanime. E eu começava a treinar sozinho ali, sozinho. E aí, mais uma vez, o Senhor me surpreendeu. Mais uma vez o Senhor me surpreendeu. Eu estava orando dentro do meu quarto, recebo uma ligação de um missionário que estava lá em Assis. E ele falou com a minha irmã assim, falou assim, olha, eu quero falar com o seu irmão. Ah, meu irmão está aqui em casa. Ele falou, não é seu irmão que está aí não, é um irmão que você tem que está em outro lugar. Eu falei, então o único irmão que eu tenho que está em outro lugar é o Jefferson. Então, tá bom. Atendi o telefone, e aí ele falou comigo assim, falou assim, está preparado? Eu falei, preparado para quê? Ele, a paz do Senhor, meu querido. Eu falei assim, sabe esse contrato que você está acabando de orar aí? Deus já acabou de assinar esse contrato para você. E aí eu falei, meu Deus, tu és fiel, Pai. Ele falou assim, só espera, daqui 7 dias você vai receber uma ligação. 7 dias você vai receber uma ligação. Meus irmãos, deu 7 dias, o telefone do Botafogo me liga. O telefone do Botafogo me liga e falou, olha, a gente quer te contratar para você vir aqui, a gente só tem para te dar esse salário aqui. Eu falei, cara, não estou nem preocupado agora com salário, eu quero jogar futebol, eu quero mostrar o meu futebol novamente. E aí, em 2009, eu fui para o Botafogo estava basicamente quase para cair. E aí o Senhor começou a me honrar novamente, a gente conseguiu escapar da zona do rebaixamento. E aí, em 2010, eles renovaram o contrato comigo. E aí, em 2010, a gente teve aquela final, né? O pastor não vai gostar muito, mas teve a final onde Deus me honrou pegando o pênalti do Adriano. A gente foi campeão em cima do Flamengo em 2010, no Campeonato Carioca. E assim, foi um no marketing, com a cavadinha do Louco Abreu. E ali assim, o Botafogo, agora você vai gostar, o Botafogo tinha perdido já uns 3 anos consecutivos para o Flamengo. E aí eu cheguei naquele ano ali no Botafogo e eu saía nas ruas, os torcedores desesperados, falou assim, cara, a gente não pode perder mais esse time de novo, pelo amor de Deus. Era melhor a gente ter saído antes do que perder para o Flamengo de novo. Olha a pressão que a gente estava passando ali. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos capacitou, o Senhor me capacitou ali para poder pegar um pênalti nos melhores atacante do mundo, que é o Adriano, teve a cavadinha do Louco Abreu, e se passar 1 mês depois, o Senhor concretizou um grande sonho que eu tinha desde a infância, que era ser convocado para a seleção brasileira. Estava em casa ali, e a gente estava ali na expectativa, e quando falou meu nome ali em 2010, né, com o treinador Mano Menezes, eu e minha esposa, a gente começou a chorar, começou a gritar ali de emoção, porque o Senhor estava cumprindo a promessa que Ele tinha na minha vida. Então, eu comecei a ser convocado para a seleção brasileira, fiquei de 2010 a 2015 sendo convocado para a seleção brasileira, disputando Sul-Americano, disputando Copa das Confederações, tive a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo, tive a oportunidade de estar jogando com grandes jogadores, tive a oportunidade de estar falando de Jesus para muitos jogadores ali. Aonde eu passei, o Senhor salvou vidas, aonde eu passei, o Senhor cumpriu as promessas dEle. Então, assim, conseguir, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, não era algo que eu almejava. Ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo, atrás simplesmente de Garrincha, né, e Nilton Santos. Fomos campeões ali, bicampeão carioca. E o Senhor me abençoou ainda dentro da seleção brasileira de pegar o pênalti do maior jogador do mundo, que é o Messi, em um jogo muito importante para a gente. O Senhor me abençoou também com a defesa mais bonita da seleção brasileira, que foi Brasil e França, a cabeçada do Benzema. Então, assim, e o Senhor começou a cumprir a obra dele na minha vida, e Ele falou, filho, eu não falei que você ia passar do outro lado? A tempestade vem, mas espera, confia.
Eu não te disse que eu ia cumprir a minha promessa na sua vida? Confia, descansa. E eu tive a honra e eu tive o privilégio de encerrar a minha carreira em 2018. Estou terminando certinho no horário, hein? Eu tive que correr um pouco. Tive a honra e o privilégio de encerrar minha carreira com o único versículo que eu falei: Senhor, eu preciso encerrar minha carreira de futebol falando esse versículo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo 4, 7, é isso mesmo? Deixa eu só ver aqui deixa eu ver essa tradução aqui. 2 Timóteo 4, 7. Só um segundinho. Oi? Isso. 4, 7. Aqui, ó. Essa tradução aqui está melhor, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, o mais importante é a gente guardar a fé. Combata o seu combate. Combata com todas as suas forças. Vai com todos os seus entendimentos. Mas guarda a tua fé. No meio da minha caminhada, no meio do futebol, com todas as opções, com todas as vaidades, com todas as arrogâncias, eu guardei a fé, ainda continuo a minha caminhada, ainda continua uma outra carreira, mas eu glorifico a Deus, porque o que Deus prometeu na minha vida profissional, Ele cumpriu. E eu quero te dizer aqui nessa noite, aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Talvez você esteja aqui nos Estados Unidos, a tempestade se levantou. Talvez você esteja aqui, o furacão se levantou e você não sabe o que está acontecendo, mas eu orei para Deus me trazer para cá. Deus me confirmou para me trazer para cá. Eu consultei a Deus, eu jejuei, e eu não sei o porquê que essa luta está se levantando. Ele te disse que você iria chegar para o outro lado e você vai chegar. Você está aqui, você está com saúde, você está aqui vivo, porque as promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida. Tá? Não desista, não retroceda, não desanime, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar na sua vida. Não tem tempestade que impeça as promessas dEle se cumprir na sua vida. Não tem tempestade que impeça a Deus cumprir os propósitos na tua vida. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Sai do motorista, vai para o passageiro, coloca ele na sua frente, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando você quer fazer as coisas com a tua vontade, as coisas não acontecem, mas quando você coloca os seus sonhos, os seus desejos nas mãos de Deus, as coisas acontecem, meus irmãos. Busca o reino dEle, busca a justiça, busca o coração do Eterno, confia nele. Confia nele. Os discípulos que estavam ali na tempestade falaram: meu Deus, por que está acontecendo essa tempestade? O Senhor que me mandou vir aqui. Ele falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Quando Jesus ele chega para os discípulos ali, a primeira coisa que Jesus ele faz, ele não acalma a tempestade. A primeira coisa que Jesus ele faz, ele acalma o interior dos discípulos. Ele fala: calma, ei, não tema, sou eu. O que estava causando medo para os discípulos era a tempestade. Mas antes de Jesus fazer um milagre na sua vida e acalmar essa tempestade, ele tem que acalmar o seu coração e falar: confia em mim, porque eu prometi para você, eu sou fiel, eu supro as suas necessidades, fique em paz. Se não vier do maná o seu sustento, vai vir da viúva. Se não vier da viúva, vai vir da rocha. Se não vier da rocha, vai brotar do chão. Se não brotar do chão, eu tiro da boca do peixe, mas não vai faltar para a tua casa. Confia nele, descansa nele, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Hoje eu quero terminar o meu testemunho dizendo: não retroceda, confia em Deus. Se Ele te disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. E você vai dizer: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. E nós vamos estar preparados para o dia da trombeta tocar. Nós vamos estar juntos para subir eternamente com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Deus é bom. Amém. Igor, pode vir aqui em frente, Igor. Jefferson, vem aqui embaixo. Vamos orar por ele.
Que Deus possa continuar a usar a vida do Jefferson para impactar muitas vidas. Amém? Amém. Muito obrigado por ter compartilhado. Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, como selo, Senhor, conserva o nosso coração e a nossa mente cativos à Tua presença, para que de nós, Senhor, flua a Tua vontade, Deus. Senhor, nós nos alegramos por ouvir, Senhor, o que é viver sendo impactado pela Tua presença diariamente. Nós, Senhor, ouvimos, Senhor, o que é caminhar, Senhor, contigo, que é passar pelas tribulações, tendo a convicção de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz, Pai. Que o Senhor continue dando clareza aos seus olhos, continue, Senhor, tornando os seus ouvidos sensíveis àquilo que o Senhor ainda tem desejado fazer através da sua vida e da sua família neste lugar, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, o abençoamos, Senhor, e o respaldamos, Senhor, juntos nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, em nome de Jesus. Passa a bola agora pro meu zagueirão. Aqui, meu zagueirão. Amém. Vamos receber o nosso irmão Gonçalves. Passa a bola, né? Passa a bola, porque futebol a gente começa com um bom goleiro. Todo bom time tem que começar por um bom goleiro, né? Depois vem a linha defensiva, meio de campo e ataque. Bom, irmãos, é um prazer estar aqui, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar a minha história com vocês. Falar de futebol é muito bom, mas falar de Jesus é melhor ainda. E eu creio muito nisso, porque Deus tem transformado a minha vida. E eu só tenho que agradecer, né, porque desde o momento que eu decidi, junto com a minha esposa, vir para os Estados Unidos, eu não esperava, eu tinha um sonho, mas Deus superou todas as minhas expectativas, apesar de todas as provações que eu tenho vivido, e os irmãos da igreja sabem muito bem disso, porque têm estado comigo esse tempo todo, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, como Deus tem agido na minha vida, né, e como Deus tem como propósito, né, o futebol para poder alegrar as pessoas. Eu tenho falado já há algum tempo que Deus criou o futebol com um propósito, mas parece que, especialmente o povo brasileiro, eu desde pequeno cresci ouvindo dizer que Deus era brasileiro, que Deus é brasileiro, Deus é brasileiro. Eu não sei se nós, brasileiros, não entendemos bem isso, mas o fato é que Deus criou o futebol para que nós pudéssemos celebrar a vida, para que nós pudéssemos estarmos juntos dentro de um estádio de futebol. E eu cresci dentro de um estádio de futebol como torcedor e vivendo a alegria, abraçando aquele torcedor que estava do meu lado sem eu conhecer, né? Abraçando um na direita, abraçando na esquerda, abraçando o que estava atrás. Mas o que nós temos visto, né, infelizmente no futebol também, são os torcedores brigando entre si, são os torcedores se matando entre si, torcedores com a mesma paixão pelo mesmo time, brigando entre si, torcedores que não conseguem respeitar o livre-arbítrio e o desejo, a preferência de um outro ser humano por um outro clube da mesma cidade. E eles querem agredir essa pessoa porque simplesmente ela não torce para o seu time de coração. Então, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos falar de Deus, para que o povo brasileiro, que já conquistou 5 Copas do Mundo, que nós nos alegramos, né, com essas 5 conquistas, mas também Deus fez que nós pudéssemos sentir, né, a dor, a frustração da derrota, em 2 derrotas muito dolorosas, que foi a Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã, que nós temos imagens que nós vimos o povo chorando, sofrendo. O Brasil inteiro silenciou. Foi um silêncio ensurdecedor
é uma ferida na alma brasileira que talvez não vá se cicatrizar nunca. Mas ali o que se podia dizer é que era luto. A cidade inteira ficou muda. No momento em que o Barbosa sofre o gol, ele se levanta lentamente, foram 6 segundos assim de quase um cortejo fúnebre. Foi um silêncio tumular. Não se ouve ninguém na arquibancada, nenhum ó. Então, eu acho que nesses momentos de derrotas, de fracassos, de frustração, é que Deus usa o futebol para que nós possamos crescer como seres humanos. Não é só na alegria, é na tristeza, na frustração que nós devemos ouvir a palavra de Deus, que nós devemos crescer na nossa fé para que nós possamos superar esses momentos. O Brasil, depois desse momento, desse dia terrível na história do futebol brasileiro, nós conseguimos dar a volta por cima. E Deus mostrou ao povo brasileiro que, com fé, era possível nós conseguirmos vencer. E os exemplos do futebol servem para a nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós temos vitórias e alegrias o tempo todo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Os desafios são constantes na nossa vida. Mas o Brasil, depois de 50, conseguiu, em 1958, seu primeiro título mundial, para a alegria do povo brasileiro, para que pudesse superar aquela frustração de 1950 em pleno Maracanã. O Brasil foi campeão mundial em 58, depois foi campeão mundial em 62, depois foi tricampeão mundial em 70, e passaram-se 24 anos para que o Brasil pudesse dar novamente a alegria para o povo brasileiro, que foi a conquista aqui nos Estados Unidos da Copa do Mundo em 1994. Eu, nessa época, estava jogando no futebol mexicano e torcia, como todos os brasileiros, chorando de alegria, aquela emoção toda de poder ver o Brasil campeão do mundo, e muitos companheiros que jogaram aquela Copa do Mundo, que foram meus ex-companheiros no Flamengo. Eu vou estar contando agora aqui um pouco mais da minha vida para vocês, mas essa era a introdução que eu queria que nós pudéssemos refletir, porque hoje em dia nós precisamos entender o amor de Deus e o propósito dele de ter criado o futebol, para que nós possamos crescer no nosso dia a dia, buscando a palavra de Deus, para que tenhamos o entendimento, para que nós devemos o tempo todo buscarmos, através da nossa fé, celebrar a vida com amor, cumprindo o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mais importante que Jesus veio ao mundo para pregar, que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu comecei a minha carreira também com um sonho de ser jogador de futebol. Não sei se alguém aqui do Rio de Janeiro conhece, o bairro que eu nasci. Eu nasci no bairro chamado Tomás Coelho, que é um bairro pequeno no Rio de Janeiro, na subida do Morro do Juramento, uma família humilde, e onde eu vivia nessa rua, na subida do morro até os 7 anos de idade. E depois, junto com meu pai, minha mãe, minha irmã, nós nos mudamos para um conjunto habitacional, e ali foi que com 7 anos, eu comecei a jogar futebol. E isso, eu passei a alimentar um sonho, como todo menino brasileiro, de ser jogador de futebol, mas eu tive uma outra experiência que Deus proporcionou na minha vida, e a gente não tem ideia, mas Deus está agindo o tempo todo na nossa vida, mesmo que nós não tenhamos ainda o conhecimento da palavra. E isso nós temos que agradecer o tempo todo, porque Deus faz coisas incríveis na nossa vida, e a gente tem que saber agradecer
a Ele por isso. A gente tem aqui, gostaria de projetar para vocês um versículo da Bíblia, que está em Efésios 3, versículo 20, e que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. Às vezes a gente tem sonhos, mas a gente não pede. Às vezes Deus age na nossa vida porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Assim como Ele teve um propósito para a minha vida, irmãos, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Isso é dom de Deus para a nossa vida, né? A gente começa a viver sem ter noção, quando adolescente, do que pode vir a acontecer na nossa vida. E eu tive uma experiência aos 13 anos, apesar de ter na época um sonho, começar a jogar futebol na rua lá com a garotada, mas Deus me proporcionou uma experiência de vida maravilhosa, que eu vou compartilhar com você. Pouca gente sabe, mas morando ali naquele bairro de Tomás Coelho, eu tive a oportunidade, através de um vizinho meu, de fazer um teste. Eu gostava muito de dançar, e tinha um vizinho meu que trabalhava numa produtora de um filme, trabalhava com cinema, e ele falou: Gonçalves, eu vou rodar um novo filme, e já tem 2 atores mirins que já estão contratados, e o diretor quer escolher um 3º ator mirim para atuar nesse longa-metragem. Você tem interesse? Eu falei: ué, por que não? O que você sabe fazer? Eu falei: eu só sei jogar bola e imitar o Michael Jackson. Era a única coisa que eu sabia fazer. Então ele levou o diretor na minha casa, e eu botei lá a música do Michael Jackson, e acabei ganhando esse papel. Roda aqui para eles verem um pouquinho. Olha eu aí de shortinho vermelho, camisetinha branca. Por exemplo, filmadas muitas vezes sem roteiro e somente contando suas impressões da história que acompanhavam no set, falam com suas próprias gírias. Então, Deus começou a agir na minha vida muito cedo, com 13 anos. Eu jamais imaginei, e a palavra disso eu acabei de ler para vocês, Deus é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos na nossa vida. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sonha ou pede para Ele. E eu poderia ter me tornado um ator de cinema, de novela, né? E ficar famoso, não através de futebol. Mas depois desse filme, com 13 anos, o diretor até me perguntou se eu queria seguir fazendo um curso de teatro. Eu falei: não, meu negócio é jogar futebol. Eu já jogo futebol no Olaria, que é o clube onde eu pude começar aos 10 anos de idade, e preferi seguir, né, estudando, preferi seguir no futebol. E no Olaria eu comecei a me desenvolver no futebol, jogando já federado, e com 17 anos eu era juvenil do Olaria, ganhava ajuda de custo, estudava numa escola pública, e um belo dia, num sábado, eu estava na piscina do clube, que eu também era sócio do clube lá do Olaria, e o profissional foi treinar no campo ao lado, lá dentro do clube, no Olaria. Quem conhece sabe que tem a Rua Bariri, o estádio, e a sede social. E eu estava nas férias, eu estava na piscina. E o profissional precisou de um jogador para completar o coletivo, e falaram: ó, tem um menino do juvenil que está ali na piscina. E aí foram lá, me chamaram, e Deus, né, coloca a gente na hora certa, no lugar certo. Então, eu com 17 anos fui treinar no meio dos profissionais, e o treinador gostou do meu treinamento, mandou voltar no dia seguinte, depois mandou voltar no outro dia, e faltava uma semana para o Olaria estrear no campeonato lá no Rio de Janeiro, e os zagueiros profissionais não se recuperaram. E aí o treinador falou: você que vai jogar, garoto. Eu falei: sério? Ele falou: é. E aí eu pude estrear no profissional do Olaria com 17 anos de idade. Deus já usando a minha vida, fazendo coisas maravilhosas sem que eu pudesse imaginar.
E por ter jogado no profissional da Olaria com 17 anos, os outros clubes grandes do Rio de Janeiro, como Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, foram em cima de mim, né, chamou a atenção, e aí eu fui contratado pelo Flamengo. Né, para muitos de vocês que não sabem, eu comecei minha carreira no time do Pastor Jay. E quando eu cheguei no Flamengo, quer dizer, foi uma mudança radical na minha vida, né, aquele menino do bairro de Tomás Coelho, nascido no Morro do Juramento, que começou a carreira no Olaria e que estava já realizando um grande sonho, que era o sonho de todo jogador, de todo menino que joga num clube pequeno no Brasil, né? Jogar num time grande, ser reconhecido pela torcida, ter o nome gritado dentro do estádio do Maracanã. E eu estava tendo aquela oportunidade, continuei estudando, comecei a fazer faculdade, na época com 19 anos, conciliando meus estudos com o futebol. Só que o meu início no futebol no Flamengo, né, eu tinha tudo para dar errado, porque, apesar de estar muito feliz, a gente não sabe os gigantes que se levantam na nossa vida, e a gente tem que ter fé para poder superar esses gigantes. E olha o que aconteceu no meu início da minha carreira no Flamengo. Eu fiz um gol contra no meu primeiro jogo como profissional no Maracanã, no meu primeiro clássico contra o Botafogo. O meu sonho de ter o meu nome gritado pela torcida do Flamengo no Maracanã se transformou na maior vaia que eu tinha escutado na minha vida. Né? Depois daquele jogo ali, para eu voltar para casa, eu pensava na minha família, que os torcedores estariam xingando também, meu pai, minha mãe, todo mundo. Lembrava dos meus amigos de infância, né, que torciam para mim, e eu começando a minha carreira no meu primeiro jogo no Maracanã, tendo essa frustração, fazendo esse gol contra. Mas Deus sabe de todas as coisas, e aquele que crê em Deus sabe o quanto Ele é capaz, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E basta você ter fé para que nós possamos dar a volta por cima. E tem uma palavra em Efésios que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, isto é dom de Deus. E depois daquele momento, que muitos falavam que eu poderia ter encerrado a minha carreira, que eu estaria acabado por futebol, meus amigos, todos eles de infância, falando: caramba, você está vendo, fez um gol contra, está acabado, não sei o quê. Deus, uma semana depois, eu achei que eu não fosse jogar mais no Flamengo. O técnico era o saudoso Tele Santana. E uma semana depois, no domingo, Dia das Mães, o Tele Santana falou: eu vou te colocar para jogar esse jogo de novo, meu filho. Joga tranquilo, você tem potencial, acredite em você, tenha fé que você vai superar esse momento. E olha o que aconteceu, gente. Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda na Gávea. O zagueiro Gonçalves tabela com o Renato e manda a bomba. 1-0 Flamengo. Glória a Deus, glória a Deus, Deus é fiel. E eu fiz esse gol no Dia das Mães, eu pude dar uma alegria enorme para minha mãe, para minha avó, para toda a minha família, por ter superado num prazo onde a semana, né, na segunda-feira depois do gol contra, minha foto ficou estampada em todos os jornais do Rio de Janeiro, matéria e tal, eu até fiquei conhecido. Né, que eu não era conhecido, em uma semana eu fiquei conhecido, mas, poxa, ficar conhecido por um gol contra, ninguém merece, né? Mas, uma semana depois, Deus me honrou com esse gol,
que eu pude fazer. E o Flamengo venceu esse jogo por 4-2, dando uma grande alegria para minha mãe. Foi um domingo, Dia das Mães. Mas aquele gol contra acabou mudando a história da minha vida. Não foi o gol a favor que mudou, foi o gol contra. Porque aquele ano foi 1989, o Botafogo, aquele jogo do gol contra foi 3-3, terminou 3-3. O Flamengo estava ganhando por 3-1, eu fiz esse segundo gol, 3-2, e depois, no acréscimo, o Botafogo empatou o jogo. Se o Flamengo tivesse vencido, pastor, o Botafogo estava fora, não tinha nenhuma chance de ganhar um campeonato carioca, e o Botafogo estava 21 anos sem ganhar um campeonato no Rio de Janeiro. A torcida não aguentava mais sofrer, era só sofrimento. E aí, aquele gol contra manteve o Botafogo na competição, e o Botafogo foi campeão depois em cima do Flamengo na final, ganhando de 1-0, gol do Maurício. O Botafogo foi campeão. E sabe o que aconteceu, gente? Terminou o Campeonato Carioca, eu achei, bom, o Flamengo deve me emprestar agora, porque eu não sou titular. De repente, na Gávea, eu chego para treinar, e aí o funcionário falou para mim, o presidente quer falar contigo. Eu entrei na sala do presidente, ele falou, meu filho, acabou de me ligar o presidente do Botafogo. Ele quer contratar você para levar para o Botafogo. Você gostaria de jogar no Botafogo? Eu falei, claro que eu gostaria de jogar no Botafogo, porque eu pensei que o Flamengo fosse me emprestar para Manaus, para algum time do Nordeste, que era comum isso, emprestar para os times mais longe, vai lá, meu filho, pegar mais experiência. E aí eu fui para o Botafogo, né? E no Botafogo a minha vida mudou. Primeiro que eu fui muito bem recebido, a torcida me recebeu de braços abertos, ele ajudou a gente, seja bem-vindo. Fui muito bem recebido, mas já tinha uma história, Deus já tinha preparado a minha história com o Botafogo. Porque logo assim que eu cheguei no Botafogo, em 89, no ano seguinte, eu pude estrear como titular com o Botafogo e conseguir. A gente tem a imagem aí. Aí o Valdeir fez certa a jogada ali, deu certo. Aí o Valdeir. Opa, falta. Luizinho jogou para a área, mergulho de cabeça do Botafogo. Olha o cabelo, gente, não repara, sou eu, hein? Aquele cabelo todo ali. Botafogo, Gonçalves. Sou eu, cabeludo, o tempo passa, né, gente? Mas ali começou a mudar a minha história, né? Nesse ano de 90, um ano depois do Botafogo ter conquistado esse título em 89, nós conquistamos o bicampeonato estadual em 1990. Eu fui titular do Botafogo toda a campanha do estadual, comecei a ser reconhecido pelo torcedor botafoguense nas ruas, meus amigos aí já mudaram, né, no bairro, eu chegava lá no bairro, meus amigos me recebiam com festa, eu fazia faculdade também na época na Castelo Branco, e a minha vida mudou. E mudou para melhor, porque logo em seguida eu recebi uma proposta para jogar no futebol mexicano, e eu saí do Botafogo para realizar um sonho de poder melhorar a vida da minha família, de comprar uma casa para os meus pais, né, tirar eles lá do bairro de Tomás Coelho. Então, essa transferência me proporcionou, né, um salário melhor para que eu pudesse realizar o sonho da minha família. Comprei uma casa em Jacarepaguá, lá, quem conhece o Rio de Janeiro, com piscina e tal, e isso foi muito legal. E no México, foi um novo desafio para a minha vida, mas que eu tinha a fé, a convicção de que eu conseguiria vencer, né? E a palavra em Efésios 4, versículo 7 diz, e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Gente, eu na época, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha aceitado Jesus ainda na minha vida, mas eu me sentia abençoado, porque as coisas estavam acontecendo, eu tinha realizado o sonho de me tornar um jogador de futebol profissional, eu tinha conseguido conciliar os estudos, porque todo mundo falava, ou você joga bola, ou você estuda. E eu consegui, através do futebol, porque eu jogava no Laria, eu tive uma bolsa
para estudar, e eu fiz educação física, conciliava. Antes eu não tinha carro, eu ia para a Gávea, saía de Tomás Coelho, viajava de ônibus 1h30, treinava na Gávea, depois da Gávea pegava o ônibus e ia para Realengo estudar à noite. Fiz a minha faculdade toda. Quando eu me transferi para o futebol mexicano, eu já estava terminando a faculdade. Eu tranquei faltando 2 créditos. Fiquei 5 anos no México, conheci uma nova cultura, um novo idioma, conheci a fé, né, do mexicano. Isso enriqueceu a minha vida, mas eu vivia a vida que eu achava que Deus tinha para mim, me abençoava, mas eu estava totalmente equivocado, porque apesar dele ter me dado muitas bênçãos e também ter me proporcionado na minha vida muitas provações, ele tinha um propósito muito maior para a minha vida, que hoje, graças a Deus, eu posso dizer que o propósito que ele tinha para a minha vida foi me trazer para cá, para os Estados Unidos, para que eu pudesse aceitar Jesus e pudesse fazer a obra dele. No México, eu aceitei aquele desafio, consegui ser campeão mexicano, me tornei o melhor zagueiro do campeonato, está aí a foto. Eu joguei no Clube Universidade Autônoma de Guadalajara, um time jovem na época no futebol mexicano, como se fosse o Bragantino Red Bull hoje em dia, para vocês terem uma ideia, sem tradição nenhuma, e nós conseguimos no ano 93, 94, o primeiro título e único título da história do clube. Então, Deus, a minha história está marcada nesse clube até hoje, e, inclusive, ano passado, eu fui convidado para ir lá no México comemorar os 50 anos de história do clube, e foi justamente onde eu descobri a minha enfermidade. Não pude participar do jogo e descobri a minha enfermidade, que eu vou contar aqui para vocês como eu superei nesses últimos meses. Mas depois do México, de ter conquistado o campeonato mexicano, ter sido eleito o melhor jogador da minha posição, eu comecei a pensar que tudo que eu tinha conquistado no México, eu poderia também conquistar no Brasil, porque, afinal de contas, quando eu saí do Botafogo para ir para o México, eu só era conhecido um pouquinho no Rio de Janeiro, pela torcida do Botafogo, torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, mas o futebol brasileiro, eu não tinha tido a oportunidade de jogar muitos campeonatos brasileiros para ter o reconhecimento do povo brasileiro, né, como um todo. E aí eu falei para minha esposa: amor, eu acho que está na hora da gente voltar para o Brasil. Eu estava com 29 anos e eu decidi voltar para o Brasil. Deus colocou no meu coração o desejo de voltar para o Brasil. Volta! E eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu e falei: pô, vê lá se o Botafogo não quer contratar um zagueiro. E ele foi lá falar com o presidente do Botafogo, eles me ligaram e eu acabei voltando para o Botafogo. E a minha fé era tanta, né, porque quando a palavra diz em Marcos: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Basta você ter fé e acreditar que é possível, sim, você realizar aquilo que o teu coração deseja. E eu voltei para o Botafogo com esse objetivo, com o propósito de ter o meu nome gritado novamente pela torcida do Botafogo e alcançar um reconhecimento a nível nacional. E 5 meses depois de ter voltado, Deus me honrou com a conquista do título brasileiro junto com meus demais companheiros. Isso com 29 para 30 anos. Eu fui campeão brasileiro em 1995, depois eu fui campeão carioca da Taça Guanabara com o Botafogo em 1996, 97 eu fui campeão novamente estadual, bicampeão estadual com o Botafogo, campeão da Taça Rio. E em 96, eu não imaginava que Deus pudesse me proporcionar aquela alegria. Eu fui convocado para a seleção brasileira aos 30 anos de idade. Quando muita gente falava: não, com 30 anos o jogador já está velho. Deus me honrou para que eu pudesse chegar na seleção brasileira e pudesse não só ser reconhecido no meu Brasil, no meu país como eu queria, pelos torcedores do país inteiro, eu acabei tendo um reconhecimento pelo mundo inteiro, que até hoje, graças a Deus, eu viajo pelo mundo e tem pessoas que reconhecem, né, a minha trajetória no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então, Deus me honrou maravilhosamente, porque
Desde que eu vim para os Estados Unidos, que eu comecei a ler a Bíblia, né? E tem um versículo que me marcou muito, que me marca muito a minha vida, que está em João 14, versículo 12 e 13, e que diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e as fará maiores que a minha. Então, Jesus falou, todos os ensinamentos que ele trouxe a todos nós foi para que o mundo pudesse evoluir como evoluiu até hoje, através da fé, através da mente humana capaz de visualizar e de imaginar tudo o que existe hoje no mundo. E esse versículo é que me faz impulsionar, me faz sonhar, visualizar e buscar alcançar tudo aquilo que eu desejo para a minha vida. E isso é uma missão que eu considero. Quando eu joguei depois com a seleção brasileira uma Copa do Mundo, né, o sonho maior de todo jogador, o Jefferson viveu isso também, é jogar uma Copa do Mundo. E eu tive essa honra de defender o meu país, de proporcionar alegria ao torcedor brasileiro, e a gente vivia isso a cada jogo, que depois das vitórias a gente assistia o Jornal Nacional, festa do norte ao sul, as pessoas nas cidades vibrando, se alegrando nas ruas, mas eu vivi também, porque assim Deus quis, a maior frustração na minha carreira como jogador de futebol profissional, que foi perder a final da Copa do Mundo em 1998 com a França. Aquela alegria que a gente projetava em poder realizar o sonho do pentacampeonato, Deus não quis dessa forma e nós acabamos perdendo a Copa do Mundo da França, proporcionando uma frustração novamente igual a 1950, de perder uma final, e eu pude viver isso. Está aí um momento que marcou muito a minha carreira, mas que também foi um momento de muito ensinamento, porque a gente aprende muito com os fracassos, com as derrotas, né? Isso marcou a minha vida, mas eu pude ter a consciência de que eu tinha que ter fé para poder superar tudo que tinha acontecido na minha vida como jogador de futebol e o que eu podia ainda conquistar e alcançar na minha vida depois do futebol. Depois da Copa do Mundo, eu joguei mais alguns meses no Botafogo, depois, no ano seguinte, eu fui jogar no Internacional e foi o último clube da minha carreira, né? No Internacional, eu tive... Internacional e Grêmio começam a decidir o Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio. No segundo tempo, Gonçalves faz o único gol da partida. Final, Internacional 1, Grêmio 0. Se vencer domingo no Estádio Olímpico, o Inter conquista o título. Se o Grêmio vencer ou empatar... Para quem é do Sul, sabe muito bem o que é a rivalidade Grêmio e Inter, né? Sabe muito bem essa rivalidade, que é algo espetacular. E eu fiz esse gol aí numa final do campeonato estadual, o primeiro jogo da final no Beira-Rio, e eu falei, nossa, Deus está me honrando, eu já no final da minha carreira posso entrar para a história do clube do Internacional, né? De repente fazendo um gol do título, e vou ficar marcado para o resto da vida. Mas esse foi o primeiro jogo. Aí teve o jogo de volta no campo do Grêmio, e um tal menino que estava começando a jogar futebol com 19 anos, chamado Ronaldinho Gaúcho, eu brinco com ele até hoje que ele encerrou a minha carreira, ele me aposentou. Porque no segundo jogo ele acabou com o jogo, o Grêmio ganhou de 1-0, aí teve o terceiro jogo, ele acabou com o jogo de novo, o Grêmio ganhou por 2-0 e foi campeão estadual. E depois disso, eu voltei para o Rio de Janeiro e decidi encerrar minha carreira. A partir daí eu comecei a viver a minha vida, né, já como um profissional de educação física, passei a estabelecer novos desafios para a minha vida, montei empresa, comecei a trabalhar com a minha escolinha de futebol para formar jovens e adolescentes no futebol, transmitindo a minha experiência, mas ainda sem conhecer Jesus. Eu achava que tinha tido uma carreira vitoriosa de sucesso, mas eu estava enganado. Apesar do reconhecimento
por toda a minha trajetória no futebol, faltava algo na minha vida. E Deus tinha esse propósito para mim. Eu vivi momentos de muita glória na minha carreira, de muita badalação, viajando o mundo inteiro, conhecendo de tudo, né? E eu tive a felicidade de formar uma família muito jovem. Eu casei quando eu fui para o México, em 1990, eu tinha 23 anos, namorava minha esposa, que está aqui, a Andréia, ela tinha 20 anos, e nós decidimos casar e começar uma vida nova no exterior, no México, uma vida que nós fomos aprendendo o que era conviver, né, e formar uma família. Nasceu minha filha lá no México, depois nós voltamos para o Brasil, nasceu meu filho Mateus, e depois de ter encerrado a minha carreira, eu achei que eu tinha que curtir a vida e estabeleci novos desafios para a minha vida. Mas eu não conhecia Jesus, faltava algo na minha vida realmente para que eu pudesse viver a plenitude e o propósito que Ele tinha para a minha vida. E eu fui vivendo, tendo novas experiências, até que a gente sabe que na vida a gente tem momentos de relacionamento que a gente não consegue entender, mas é preciso acontecer algumas coisas na nossa vida para que a gente consiga conhecer Jesus ou ter esse chamado com Ele. E eu conheci Jesus de uma forma que talvez eu não esperava, mas Deus quis assim. Depois de quase 25 anos de casado, eu me separei da minha esposa, a gente se divorciou, e ela buscou o caminho da igreja, e eu achei que eu não precisava. Comecei a viver a minha vida e achando que eu podia ser feliz daquela forma. Mas eu passei a sentir um desejo no meu coração enorme de orar todos os dias, coisa que eu não fazia, eu não lia a Bíblia. Comecei a falar com Deus, Deus, que o Senhor possa fazer o melhor para a minha vida, que seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Se é da sua vontade que eu volte para a minha família, que assim seja. E um belo dia, Deus tocou no meu coração, volta para a sua família. Depois de 2 anos, eu procurei a minha esposa, ela me aceitou de volta, e eu falei para ela, eu quero ir na igreja com você, eu quero conhecer o seu Deus. Ela tinha se convertido, já estava há 2 anos, desde a nossa separação, nosso divórcio, ela estava na igreja, tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, e eu passei a frequentar a igreja, a conhecer, e Deus falou para a gente, vai para os Estados Unidos. E nós viemos para cá, chegando aqui, eu passei a vir aqui na First Baptist Orlando, não era batizado, e um belo dia o pastor aqui anunciou que teria um batismo coletivo na praia, e eu falei, nossa, é tudo que eu queria na minha vida, poder estar na natureza e ser batizado pela água do mar. Eu sou pisciano, sou nascido dia 22 de fevereiro de 66, e me batizei. Me batizei, irmãos, mas eu ainda não estava vivendo o propósito que Deus tinha para a minha vida, né? Por quê? Eu tinha me batizado, mas eu continuava no meio dos amigos, vivendo não uma vida de cristão. Talvez faltasse realmente eu passar por uma provação para que eu pudesse conhecer melhor a Jesus e pudesse crescer na minha fé. E aí chegou esse convite no ano passado, eu já tinha 3 anos de convertido, chegou o convite para eu ir no México para poder participar dos festejos de 50 anos desse meu clube. E chegando lá, na semana que eu viajei, eu estava sentindo um incômodo aqui no estômago. Chegando lá, antes do jogo, eu pedi para que eu pudesse ir ao médico, para ele olhar se eu tinha algum problema, alguma gastrite, alguma coisa. Eu fui no médico, ele falou, fez uma endoscopia, não tinha nada, mas falou, ó, volta para o hotel, que depois que eu ver o seu exame de sangue, eu vou te ligar. Voltei para o hotel e ele me ligou e falou, olha, você tem que ser internado de imediato.
Falei, doutor, mas e o jogo? Eu vim para jogar o jogo sábado, hoje é quinta-feira. Ele falou, meu amigo, você não pode ficar fora do hospital mais nenhum minuto. E eu fui para o hospital, entrei de imediato na hemodiálise, e desde então, a minha vida de julho do ano passado até fevereiro desse ano, eu passei a estar 3 vezes por semana, numa clínica para fazer hemodiálise, para recuperar os meus rins. Os irmãos da igreja oraram por mim, eu recebi uma corrente de oração espetacular, eu jamais vou esquecer do meu Natal do ano passado, quando meu querido amigo e outros irmãos cristãos aqui da igreja me fizeram uma serenata, tocando na minha porta, uma serenata de Natal, e eu pude conhecer o verdadeiro coração do cristão. Isso é algo que impactou demais a minha vida e que me fez ter certeza do meu propósito, do meu chamado para poder cumprir, né, e compartilhar a palavra de Deus com as demais pessoas, para ganhar novos corações para Jesus. Eu passei a ler a Bíblia todos os dias, eu passei a falar com Jesus, a ter uma intimidade com Ele, a acreditar no meu propósito. E a gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida, mas depois de estar vivendo todo esse processo e buscando diariamente conversar com Deus, aumentar a minha fé para que eu pudesse alcançar a cura, né, que todos os irmãos acreditavam, e eu nunca deixei de acreditar. A minha mãe, lá do Rio de Janeiro, sem poder ir ao Rio de Janeiro, sofrendo com essa minha situação, ela falou, filho, quando eu falei para ela, mãe, eu estou bem, porque apesar de estar vivendo esse processo do meu tratamento, eu sei que Deus tem um propósito para mim. E tudo que eu estou vivendo é uma provação para que eu possa crescer cada vez mais a minha fé e realizar a obra que Ele sempre teve para a minha vida e eu nunca enxerguei antes. E às vezes na nossa vida é preciso que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Eu vivi 55 anos da minha vida, eu posso dizer que eu conheci o mundo inteiro, eu posso dizer que eu sou feliz, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos, sou reconhecido no meu país, fora do país, como um atleta, como um educador. Eu tenho uma escolinha de futebol há 25 anos, formando atletas, transmitindo a minha experiência, formando jovens com cidadãos do bem, não só atletas de futebol, mas faltava esse propósito para a minha vida. E eu, desde que vim para cá, para os Estados Unidos, tenho tido várias provações, uma atrás da outra, em todas as áreas da minha vida, mas eu tenho Jesus na minha vida. E isso é o suficiente para que eu possa vencer e superar todas essas provações. Então, eu fico realmente muito feliz de fazer parte da comunidade da First Baptist Orlando, pelo carinho de todos vocês, de poder compartilhar, né, a palavra de Deus, de saber que esse é o meu chamado, era o meu chamado, que chegou no tempo certo de Deus, e hoje eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, porque em fevereiro do ano passado, os médicos me deram de alta, eu deixei de fazer hemodiálise, graças a Deus. Voltei a praticar esporte, a ir à academia, a jogar meu futebol com os amigos, meu beach tênis, enfim. Estou dando aula novamente para os meus alunos privados que eu tenho aqui em Orlando, ou seja, fazendo o que eu amo fazer, que é ajudar a transformar a vida das pessoas através da minha capacidade profissional como educador, como treinador, né, como consultor esportivo, e eu estou muito feliz por isso. Então, irmãos, Jesus é maravilhoso, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês sobre a minha história, sobre a minha cura, sobre a minha fé, sobre o meu propósito. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida, assim como tem coisas maravilhosas para a vida de vocês. Acreditem,
tenham fé, porque a fé move montanhas. E não existe nada impossível para Deus. E assim como eu me curei através da minha fé, eu tenho certeza que qualquer um de vocês também podem estar curados, tendo fé em Deus e acreditando que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Passar a bola para o pastor, apesar dele não jogar futebol, o negócio dele é vôlei, mas é bola, né? Então está aqui. Passou a bola. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, amigo. Deus fez na vida do Gonçalves e continua fazendo. Deus fez na vida do Jefferson e continua fazendo. Amém? E tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Salmo 139, que diz assim, que antes mesmo de Deus formar você no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Ele já fazia menção do teu nome. E hoje você está aqui, não foi porque, sim, um amigo te convidou, alguém te convidou para estar aqui, mas é porque já estava na agenda de Deus. Deus já esperava por esse encontro. Deus já fazia menção desde o ventre da sua mãe e hoje não seria diferente. Ele te convidou aqui para ouvir esses testemunhos, para ser edificado, mas também para tomar uma decisão. Os dois, não sei se você reparou, mas eles passaram por frustrações, passaram por dificuldades, passaram por tempestades, mas Deus acalma a tempestade. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe as suas necessidades, porque a palavra dele diz que antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Deus já conhece inteiramente. Ele se preocupa com você. Mas tanto Jefferson, aos 16 anos de idade, quanto o Gonçalves, um pouco mais de idade, eles tomaram uma decisão por Jesus. Eles decidiram abrir o coração e falar para Deus, Deus, eu não consigo andar sozinho. Eu necessito da tua graça. Eu necessito da tua direção. Eu necessito ser o passageiro e deixar o Senhor controlar a minha vida. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar com você nesse instante. Eu verdadeiramente não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu verdadeiramente não sei a dimensão dos teus problemas, a dimensão dos teus desafios, a dimensão das tuas dificuldades. Mas aquele que te formou no ventre da tua mãe e faz menção do teu nome, até nos dias de hoje, te conhece melhor que você mesmo. Mas é necessário você tomar uma decisão por Jesus. Assim como o Jefferson, aos 16 anos, tomou essa decisão por Jesus, o Gonçalves tomou essa decisão por Jesus, abriu o coração, deixou Jesus entrar, habitar e mudar a história deles. É necessário que você faça isso também nessa noite. Deus, nessa noite, Ele deseja te entregar um caderno em branco, uma caneta, para que você escreva uma nova história na sua vida. Também uma sandália nova para que você possa percorrer novos caminhos com o Senhor. E também um anel no seu dedo. Um anel que você pertence ao Pai, aquele que te formou. E nessa noite, diante desses testemunhos lindos que nós ouvimos, eu quero fazer um convite para você. Para você abrir o seu coração e decidir nessa noite entregar sua vida para Jesus. Decidir nessa noite não ser mais o condutor da tua vida, mas ser o passageiro, deixando Deus conduzir a sua vida. Porque os planos dele para a sua vida é bom, perfeito e agradável. E assim como o Jefferson testemunhou, mas como eu faço isso, pastor? É simples. É você levantar a sua mão e entregar a sua vida para Jesus. É tão simples assim? É simples, porque você está falando para o Espírito Santo de Deus. Deus, eu quero
eu desejo, eu necessito entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Me dê um sinal, levante sua mão. Eu quero, Deus abençoe, eu quero ver você. Me dê um sinal, Deus abençoe. Parabéns, é a melhor decisão da sua vida. Alguém mais? Eu não estou aqui para constranger, Deus abençoe, querido. Eu não estou aqui para constranger você, mas eu estou aqui para te dar uma oportunidade de vida, de a partir de hoje, você andar com o Senhor, ser um marco na sua vida, um divisor de águas na sua vida. Alguém mais? Levante sua mão bem alta, eu quero ver você. Alguém mais? Alguém mais? Deus abençoe, parabéns, melhor decisão da sua vida. Alguém mais? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque nessa noite os céus estão em festa. Obrigado, Senhor, porque através da vida dos meus irmãos, pessoas foram edificadas. Lá atrás, o Senhor fazia menção do nome deles também. E o Senhor sabia que nessa noite, eles estariam aqui compartilhando das frustrações, das dificuldades, das lutas, mas principalmente da melhor e maior decisão da vida deles, que foi aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E nessa noite aqui, assim como esses irmãos que levantaram suas mãos também, eu tenho plena convicção que é um marco na vida deles, que é um divisor de águas, porque nessa noite, o nome de cada um deles foi escrito no livro da vida. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque nós sabemos e já vimos muitos milagres, Senhor Deus, pessoas sendo curadas, restauradas, assim como o Gonçalves, mas o maior de todos são vidas entregues ao Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua presença, que nos confronta, mas também nos conforta, e principalmente, Senhor Deus, nos convence do pecado, e nos convence que a melhor decisão é estar com o Senhor. E Pai, nós te louvamos, porque a glória é do Senhor, e a tua presença neste lugar é perceptível, porque o milagre da vida aconteceu. Nós te adoramos e te glorificamos, Pai, e mais uma vez, enaltecemos o teu nome, porque é o Senhor que convence os corações. E é assim que oramos, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Você que levantou sua mão e decidiu entregar sua vida para Jesus, eu queria que no final você me procurasse o pastor Jay. A gente quer dar um abraço em você, quer orar com você e quer te apresentar também algumas pessoas da tua família da fé. Amém? Deus abençoe, querido. Vamos cantar essa música mais uma vez? Só impressionante, infinito, usado a voz de Deus. Amém? Vamos cantar isso mais uma vez? Vamos cantar? Cantar mais uma vez, amém? Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, usar o amor de Deus. Aleluia. Luz para sombras, amém? Cante isso conosco. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar, amém. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos lá. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me
deixas-nos só pra me encontrar. Posso nem merecer mesmo. Impressionante. Oh, impressionante. Ousado amor de Deus. Amém. Deus. Amém. Nós temos mais uma música que eu gostaria de cantar com vocês, só para terminar nossa noite hoje, né? Que fala sobre a grandeza do nosso Senhor. Amém? Que bênção estar aqui com vocês hoje à noite. Grande Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Glória a Deus. Gente, muito obrigado por ter vindo hoje à noite. Se hoje à noite você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não deixe de falar com a gente. Fala comigo, fala com Márcio aqui, um dos jogadores. Gente, nós queremos conectar com você, nós queremos que você ande com Cristo. Não simplesmente levantou a sua mão, mas quer mudar a sua vida. O Espírito Santo vai fazer essa obra em você, se você permitir. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês. Que a graça dele esteja totalmente na sua vida. Que Ele te abençoe profundamente por estar aqui hoje à noite, por separar esse momento especial de estar com Ele e os irmãos. Muito obrigado e Jesus, confiamos em Ti por tudo. Em nome de Cristo, falamos e oramos. Amém e amém. Vá em paz, veremos vocês no domingo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te